Fala pessoal, aqui é o Everson e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ENA Esportes, tudo sobre futebol e outros esportes. E hoje vou falar sobre automobilismo. Vamos falar principalmente do Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1 que nós teremos nesse próximo final de semana. Mas antes, vamos falar sobre a maior categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car, que teve a sua primeira corrida no domingo passado, lá em Goiânia. Nós vamos falar como foi a prova e como as punições foram o grande destaque, mais até do que dentro da pista. Bom, vamos falar de Stock Car. Domingo passado, nós tivemos a primeira prova da temporada 2021 da Stock Car, com 32 pilotos. Alguns estreantes, como Tony Kanaan e Felipe Massa, como destaque. E o que se viu nas duas corridas, um domínio total da equipe Eurofarma RC, comandada por Rosinei Campos, que venceu as duas provas, uma com o Daniel Serra e a outra com o Ricardo Maurício. E por que eu falei ali na abertura que as punições foram o principal destaque, mais até do que os 32 pilotos dentro da pista? É que teve várias punições depois do final da prova. Teve uma que foi decidida quase meia-noite, depois os comissários analisarem as irregularidades de todos, né? Vou falar da primeira corrida. A primeira corrida teve o Kaká Bueno, depois de 3 anos, na pole position, com o Daniel Serra em segundo. Na largada, o Daniel Serra assumiu a liderança na metade da primeira volta e o Ricardo Maurício logo atrás. Teve a primeira a parada obrigatória, né? E com isso o Ricardo Maurício assumiu a ponta. Só que ele cometeu um erro. No que ele cometeu o erro, o espaço ficou livre para Daniel Serra e Kaká Bueno completarem as duas primeiras posições com Alan Kodair em terceiro. Aí eu vou passar agora a classificação para vocês verem como as punições foram o grande motivo de destaque nessas corridas. O Daniel Serra ganhou a corrida, o Kaká Bueno em segundo, o Alan Kodair em terceiro, César Ramos em quarto, Bruno Batista em quinto, Thiago Camilo em sexto, Denis Navarro em sétimo, Gabriel Casagrande em nono, o Ricardo Maurício, que tinha errado, caiu para nono, terminou em nono, e o Gaetano de Mauro em décimo. Mais um detalhe, nessa temporada, as corridas ficaram mais curtas. Uma com 25 minutos e a outra com 20. Só que aí o pessoal da CBA, na corrida de Interlagos, vai estender um pouquinho mais as corridas. Vai botar para 30 minutos a corrida. Entendeu? Então, agora eu vou faça uma comparação de quem foi punido. Isso aqui foi na bandeirada. Mas depois que os comissários decidiram as punições, ficou da seguinte forma. Daniel Serra e Kaká Bueno manteram suas posições. O Alan Kodair, que estava em terceiro, ele foi punido, né? Ele caiu para a posição em 14º. Ele terminou a corrida em 14º. Aí o terceiro foi o César Ramos, o quarto o Bruno Batista, o quinto Thiago Camilo, o sexto Denis Navarro, o Gaetano de Mauro, que era décimo, subiu para sétimo na classificação final. O Attila Abreu, que foi 11º, estava até brigando com o Gaetano de Mauro para essa 10ª posição e a pole position para a corrida 2, terminou em 8º. Guilherme Salas em nono e o Lucas Foretti em 10º. Mas isso foi depois das provas. Porque a classificação que eu tinha falado ali da bandeirada, o grid invertido se manteve. O Gaetano de Mauro, que terminou em 10º, foi para primeiro. O Ricardo Maurício, que terminou em nono, foi para segundo. E assim sucessivamente. Detalhe nessa corrida 1 foi
desclassificação de Rubens Barrichello e Ricardo Zonta, né? Por alguma atitude antidesportiva. Já na corrida 2, o Ricardo Maurício, largando em segundo, fez prevalecer o grande equipamento que teve nas mãos e venceu a prova. Com Gaetano de Mauro em segundo, Gabriel Casagrande em terceiro, o Átila Abreu também fez uma boa corrida, né? Ele saiu de 11º e terminou a corrida em quarto. Mas aí, em relação a todas as outras punições, teve vários pilotos que foram punidos. E aí ele ganhou as posições. Em quinto, Gales Osman. O sexto, Denis Navarro. O sétimo, Daniel Serra. O oitavo, Thiago Camilo. O nono, Bruno Batista. O 10º, Pedro Cardoso. Felipe Massa foi desclassificado também por atitude antidesportiva. Cacá Bueno foi um dos punidos. O Denis Navarro também foi, porque ele estava numa posição boa e acabou sendo punido. O Thiago Camilo foi punido, o Bruno Batista, o Guilherme Salas, o número 30 aqui é o César Ramos. O Daniel Serra também foi punido, ele terminou a corrida em sétimo, como eu falei. O Cacá Bueno, porque teve vários problemas, aí também foi penalizado. O Lucas Forest também. E também foi punido o Rafael Suzuki. O Tony Kanaan, ele estreou na temporada, né, na categoria. Só que a corrida foi muito curta. Na corrida 1, nas primeiras voltas, ele teve um problema no freio e ele bateu de frente na mureta de pneus. Mas nada grave, nada com nenhum problema. A próxima corrida da Stock Car vai ser em Interlagos, com aquelas alterações que eu falei, da questão do tempo. E também vai entrar o lastro de sucesso, que foi implantado no ano passado, para os 5 primeiros da classificação, só que nesse ano vai ser entre os 6 primeiros. Quando tiver a próxima prova, a gente vai falar mais sobre o lastro de sucesso. E eu já vou dar minha opinião em questão da temporada. Para mim, é claro que a temporada vai ser equilibrada, como nos outros anos. No ano passado, teve 11 pilotos que disputaram o título, mas eu acho que a Eurofarm RC do Rosinei Campos, com Daniel Serra e Ricardo Maurício, que foram campeões nos últimos 4 anos, vão ser os favoritos. Mas tem vários favoritos aí. O Rubinho, tudo bem, não fez uma boa prova, não pontuou muito. É favorito. O Thiago Camilo também é favorito. E sem contar outros pilotos também que são muito bons. Né? Um Guilherme Salas, um Gabriel Casagrande, enfim. Então, no contexto geral, a Stock Car está começando agora, vai ter várias provas e o equilíbrio vai ser a grande marca dessa temporada de 2021. Vamos agora falar da categoria máxima do automobilismo mundial, Fórmula 1. Neste domingo tem Grande Prêmio de Portugal. Bom, começando a falar de Fórmula 1, vamos falar sobre o contexto. Primeiramente, vamos falar da pista de Portimão, né, que fica em Portugal. Com o nome da pista chama-se Autódromo Internacional do Algarve. A extensão dele é de 4.653 metros e a corrida vai ser disputada em 66 voltas. O contexto histórico que a gente está falando aqui é sobre a história do Grande Prêmio de Portugal no calendário da Fórmula 1 nesses mais de 70 anos de história. O Grande Prêmio de Portugal foi realizado entre os anos de 1958 e 1996 e retornou no ano passado. O primeiro Grande Prêmio português foi disputado em 58 no circuito urbano da Boa Vista, na cidade do Porto, e teve como vencedor o Sir Inglis Stirling Moss, que também ganhou em 59, mas no circuito de Monsanto, em Lisboa. E em 60, na volta ao circuito da Boa Vista, quem venceu foi o Jack Brabham, australiano. Aí, a partir de 60, Portugal ficou fora do calendário até 1984, quando sediou a sua corrida, a última corrida da temporada de 84, no circuito de Estoril. Vamos falar agora sobre a última corrida que realmente chamou a atenção de todos da FIA e que fizeram
com que Portugal continuasse no calendário da Fórmula 1 2021. A última corrida foi disputada nesse circuito que vai ter a corrida desse próximo domingo. E foi a 12ª etapa do Mundial do ano passado. Então está fresco na memória de todos. No treino classificatório, o Lewis Hamilton, com a Mercedes, teve o tempo mais rápido, foi a pole position, com 1:16.652. Já na corrida também, Lewis Hamilton não deu a mínima chance para os adversários, conquistando assim a sua 92ª vitória da sua carreira, superando Michael Schumacher. Quem iria esperar que algum piloto, depois de Schumacher, chegaria a 92 vitórias? Ninguém esperava, mas isso aconteceu em Portugal. Valtteri Bottas e Max Verstappen completaram o pódio dessa corrida. A corrida foi muito legal. A pista de Portimão realmente é bem seletiva, tem subidas, tem descidas. Tem até uma brincadeira marcante do ano passado, né, nos treinos, que o Lando Norris, pelo jeito ele é fã do Red Hot Chili Peppers, falando sobre que a pista parecia uma montanha-russa, que tem uma das músicas desse grupo que fala sobre montanha-russa. Então eu acredito que a corrida vai ser muito boa, vai ser muito legal. Ano passado já foi legal, e nesse ano eu acredito, principalmente com essa disputa entre Verstappen e Hamilton, vai ser emocionante como foi nas últimas provas. Vamos falar sobre um quadro que eu gosto muito de falar, que é Memórias. Nesse quadro Memórias, como vocês sabem no primeiro vídeo, eu acompanho Fórmula 1 desde 1984. E eu tenho algumas memórias do Grande Prêmio de Portugal, mas não no circuito do Algarve, em Portimão, e sim em Estoril. Como eu tinha falado lá atrás, no contexto histórico, que Portugal ficou fora de 60 até 84, em 84 já foi uma corrida marcante. Por quê? Porque foi a última prova da temporada e teve a disputa doméstica da McLaren entre Alain Prost e Niki Lauda. O Niki Lauda chegou em Portugal precisando apenas de um segundo lugar, independente do que o Prost faria. O Prost tinha que vencer e torcer para o Niki Lauda não chegar em segundo. Só que, naquela temporada, a McLaren não deu chance para a concorrência, foi campeã dos construtores, e o Prost venceu essa prova. E o Niki Lauda, que precisava do segundo lugar, foi campeão com esse segundo posto. E para fechar o pódio, nada mais nada menos do que Ayrton Senna com a Toleman, fazendo a sua despedida da equipe inglesa, porque ele já estava acertado com a Lotus para 85. E teve uma cena icônica que o Lauda estava comemorando, ofereceu a champanhe para o Senna beber, isso aí foi marcante. Mais uma curiosidade no que se refere a esse calendário de 84, fugindo um pouquinho de Portugal. O Niki Lauda foi campeão em 84 por meio ponto. Por quê? Porque naquela corrida de Mônaco, marcante também para os brasileiros, que foi a primeira corrida realmente que o Ayrton Senna mostrou a que veio para ele ser um dos maiores pilotos do mundo, com a Toleman, largando da 7ª fila, chovendo muito. A gente sabe que Monte Carlo para ultrapassar é difícil. Teve alguns acidentes, como por exemplo do Mansell batendo na subida do Cassino, enfim. Mas teve aquela ultrapassagem memorável do Senna em cima do Niki Lauda, ali na Sandervoort, que foi marcante por fora ainda. Então foi uma imagem marcante. Aí na volta 31, o Alain Prost pediu para que a corrida fosse suspensa por causa de nível de visibilidade. E o Jack Hicks atendeu o pedido do Prost. E aí o Prost acabou vencendo com o Senna em segundo. E com isso, lá no final do campeonato, como naquela época a pontuação era 9, 6, 4, 3, 2 e 1, os pontos dessa corrida de Mônaco foram pela metade. Ou seja, o Prost ganhou 4,5 pontos. E esse meio ponto lá na frente, que foi o
O divisor de águas para o Prost continuar na fila sem títulos, que só foi quebrada em 85. Já em 85, para mim, foi a melhor memória que eu tenho de Portugal. Que lá foi a primeira vitória de Ayrton Senna, com aquele carro icônico da Lotus, preta, com detalhes dourados e aquele capacete amarelo. E a corrida foi na chuva. A corrida foi maravilhosa. O Senna largou na pole position. Todo mundo falava na época que se tivesse em pista seca, o Senna não teria a mínima condição de vencer. Só que choveu. No que choveu, ele deu um passeio. Venceu com o Alboreto em segundo, 1 minuto atrás dele, do Ayrton, e o Patrick Tambay completando o pódio, tomando volta. Ou seja, só o Alboreto ficou na mesma volta do líder, mas ainda ficou 1 minuto de diferença atrás dele. E enquanto os demais, todos tomaram volta. O Prost rodou na reta, também não. Prost sempre mostrou que não foi um bom piloto na chuva, na sua carreira. E essa corrida foi memorável, foi icônica, para que a gente tivesse um novo ídolo no automobilismo brasileiro. Já em 89, uma memória que eu tenho não é tão boa. Tudo bem que em 89 o Senna teve muitos problemas durante a competição, teve várias quebras de motores, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, ele rodou sozinho. Itália também estava liderando e também o carro também foi para o espaço. Todo mundo sabe que em 89 a decisão foi lá no Japão, mesmo assim, mas com aquela colisão com o Prost, que aí o Prost abandonou e o Senna saiu por uma pista de rolamento toda diferente do circuito. Trocou o bico, voltou para a pista, conseguiu vencer a corrida, mas só que Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA, decidiu desclassificá-lo e o título ficou com o Prost. Essa é a lembrança que eu tenho. Mas em Portugal, propriamente dito, a memória que eu tinha era essa aqui. A Ferrari se adaptou muito bem ao circuito do Estoril. Berger estava liderando e ganhou a corrida lá na frente. E o Senna estava em segundo e o Mansell em terceiro. Só que num pit stop do Leão, ele acabou passando do ponto e acabou dando marcha ré na pista de rolamento dos boxes para fazer o seu pit stop. E isso é ilegal. Aí no que foi ilegal, os diretores da prova deram bandeira preta para ele. E teve um instante na prova que o Senna estava na frente e o Mansell, alucinado, né? Ele tentou passar ele, só que aí no final da reta tem uma curva à direita. E o Senna, que estava na parte de fora, acabou acertando o Nigel Mansell. E os dois acabaram saindo da prova, dando um caminho livre ainda maior para o Prost, que terminou a corrida em segundo. E também com uma surpresa no terceiro lugar, com o Stefan Johansson andando de Onix, conquistando o primeiro e único pódio dessa equipe, que hoje está extinta. Outra lembrança que eu tenho também foi em 91. Em 91, outro pit stop problemático do Nigel Mansell, com o Williams na época, que era de outro mundo, também causou mais facilidade para o Ayrton Senna ser tricampeão daquele ano. Ele fez o pit stop, tudo bonitinho, tudo certinho, só que quando estava saindo do pit lane, a roda traseira à esquerda se soltou. Aí os mecânicos fizeram um reparo, ele voltou lá atrás, no 17º, mas aí a direção de prova também decidiu desclassificar, porque isso também não vale, não existe. E a última lembrança que eu tenho dessa corrida propriamente dita foi em 92, num dos acidentes mais pirotécnicos que eu já vi na minha vida. Um dos primeiros que eu já vi também que foi assustador, que foi a batida do Ricardo Patrese no Gerhard Berger. O Patrese era da Williams e o Berger da McLaren. O Patrese tentou ultrapassar o Berger, só que aí o Berger, para defender a posição, foi saindo. Aí chegou um instante que o Patrese não conseguiu frear. No que não conseguiu frear, o carro ficou assim, ó. E depois ele caiu com tudo no chão. Não aconteceu nada com o Patrese, foi só o susto, né? E aí a corrida se seguiu.
Só uma menção honrosa do Berger, por falar em Berger, em 93 ele teve um dos acidentes mais bizarros que aconteceram. Ele estava fazendo seu pit stop, ele foi embora. Quando ele, na saída do box, não sei o que aconteceu, não sei se quebrou alguma coisa ou se ele passou em algum lugar. Ele simplesmente ele saiu aqui da reta dos boxes e ele foi bater do outro lado assim. Ele bateu no muro assim. Só que ele cruzou na frente de uma footwork, acho que é do Aguri Suzuki, se não me engano, e dando um susto imenso pro piloto japonês. Essa é a lembrança que eu tenho desse Grande Prêmio de Portugal. E pode ter certeza que a corrida eu já tenho uma expectativa muito boa, que eu vou falar no próximo vídeo, depois da vinheta, que vai ficar marcado para a história do Grande Prêmio de Portugal. Antes de falar da expectativa no final de semana, vou passar a classificação do Mundial de Pilotos, pelo menos os 8 primeiros. O Lewis Hamilton está liderando o campeonato com 44 pontos. O Max Verstappen com 43. A liderança do Lewis Hamilton se deu graças à volta rápida da última corrida em Imola. Porque teve uma corrida muito problemática, ele teve um erro grosseiro e raro. Aí teve uma situação do acidente do Bottas e do Russell, que fez ele voltar à briga. Ele saiu do nono lugar para o segundo lugar, salvando um final de semana que seria trágico para ele. Aí, seguindo a classificação, Lando Norris fica com 27 pontos em terceiro, Charles Leclerc com 20, Valtteri Bottas no quinto lugar, pífio para o carro que ele tem, com 16, Carlos Sainz com 14, Daniel Ricciardo com 14 e o Sérgio Pérez em oitavo com 10, também um resultado pífio do segundo piloto da RBR. Aí, a expectativa que eu tenho, primeiro assunto a colocar aqui é a meteorologia. Segundo os meteorologistas, o final de semana vai ser sem chuva dessa vez ou com uma possibilidade muito pequena, só que com as temperaturas abaixo de 20 graus centígrados. E essa corrida vai ser o terceiro round entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, nessa disputa ferrenha que os dois estão tendo nessas duas primeiras corridas, que foi o que aconteceu, pela disputa do título do Mundial de Pilotos em 2021. Imola, o Verstappen venceu, né, depois de ter perdido uma corrida que poderia cair na mão dele, mas aí mostrou que a RBR esse ano está muito forte. O Hamilton vai ter um concorrente à altura que vai brigar curva a curva, reta a reta, freada a freada pelo título. E também vale ressaltar, como já falo também das equipes, falando da Mercedes, da RBR, falar da decepção que está acontecendo em relação aos dois pilotos, aos segundos pilotos, entre aspas, né? Entre Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Valtteri Bottas teve um final de semana, nos treinamentos livres, estava até indo muito bem. Só que no treino oficial ele cometeu erro na volta decisiva e acabou largando em oitavo. E vinha numa posição muito ruim. Estava entre os 10 primeiros, mas só que muito distante de Verstappen, de Hamilton e essas coisas todas. E por pouco ele não foi superado por uma Williams, do George Russell. Só que na hora do movimento da ultrapassagem do Russell, ele acabou acertando o carro do Bottas e os dois foram para fora da pista, causando uma bandeira vermelha que salvou a lavoura do Hamilton, que cometeu o erro e voltou uma volta atrás. E como suspendeu, todo mundo que estava uma volta atrás foi para a volta do líder. E um deles foi o Hamilton. Por isso que ele deu aquela escalada de nono para segundo lugar. Então, se espera um melhor rendimento dos dois pilotos, mesmo sabendo que não vai se contar com isso. Por exemplo, a gente fala assim, aquela coisa de trabalhar como escudeiro, aquela coisa toda que muita gente fala. Antigamente fala muito disso. Mas Hamilton e Verstappen vão acabar brigando realmente, sem depender dos dois, nem do Pérez e nem do Bottas. Mas a gente espera, por favor, a gente fazer uma corrida mais digna em Portugal. Agora eu vou falar das outras equipes
tocando em miúdos, porque eu fiz um resumo, tá? E vou falar o resumo, mas também vou dar algumas explanações em relação a isso. A McLaren, com o terceiro lugar do piloto Lando Norris e do seu companheiro Daniel Ricciardo, que obteve um bom sexto lugar em Imola, a equipe inglesa vem se destacando para obter novamente um terceiro lugar no Mundial de Construtores e, como foi na corrida anterior, vai fazer uma briga boa com a Ferrari. Pura verdade. A McLaren vem crescendo desde o ano passado e como é bom ver a McLaren na frente, brigando lá na frente. Não por vitórias, mas pelo menos brigando lá na frente, brigando por pódio. É muito bom ver, porque há 5 anos atrás, mais ou menos, era o pior carro da temporada, né? Mas graças aos investimentos e a tudo que envolve o dinheiro que é bem investido, essa coisa toda, a McLaren brigando lá na frente. Isso é muito bom. E com dois pilotos muito talentosos. O Lando Norris, para mim, vai ser aquele sucessor do Hamilton para a torcida britânica, porque realmente ele tem muito talento, ele tira tudo do carro. Por pouco ele não conseguiu uma pole position em Imola, mas ele realmente é um piloto de muito talento. Daniel Ricciardo dispensa comentários, né? É um excelente piloto também, um excelente boa praça, né? Com o bom humor dele. Então, a McLaren vai brigar pelo terceiro lugar com a Ferrari, que a cada prova vai evoluindo em relação ao ano passado, fazendo uma boa disputa com a McLaren. Em Imola, Charles Leclerc deixou claro que é a grande esperança dos tifosi da escuderia italiana para um bom campeonato nesse ano. Já Carlos Sainz está se adaptando ao novo time e tem que evitar erros bobos como fez em Imola, mas mesmo assim teve um quinto lugar muito bom. E é exatamente isso. O futuro da Ferrari chama-se Charles Leclerc. O Carlos Sainz chegou na Ferrari e ele está se adaptando ao novo time, ao novo carro, ao novo time. Ele também é um piloto realmente que tira tudo do carro. Ele cometeu alguns erros bobos na corrida de Imola, mas é normal. Não são erros grosseiros, tanto é que ele ficou em quinto lugar. E a briga vai ficar boa ali, pelo, vamos dizer assim, o campeonato do resto. Porque Mercedes e RBR vão disparar lá na frente no Mundial de Construtores. E o campeonato do resto vai ficar brigando, vai ser a briga entre McLaren e Ferrari. Vamos para a AlphaTauri. Pierre Gasly foi prejudicado pela tática de usar pneus para chuva extrema no início. Vinha numa boa posição, mas foi perdendo em inúmeras posições, devido à pista estar secando, mas mostra que é um bom piloto, se recuperando e conquistando um oitavo lugar. Já o Yuki Tsunoda cometeu alguns erros bobos, como no treino oficial, tem que mostrar serviço, porque Helmut Marko exibiu críticas duras ao piloto japonês. É bem isso mesmo. O Gasly estava entre os top 10, só que aí, na estratégia dos pneus de chuva, ou intermediários, ele acabou pegando para a chuva extrema. E ele acabou sendo escalado por todos os pilotos que estavam com pneus intermediários, entre eles o Tsunoda. O Tsunoda cometeu erros assim de passar dos limites da pista, tanto é que ele foi punido e ele acabou ficando lá atrás, em 13º lugar. Helmut Marko já deixou muito claro que é um cara que não tem tolerância a esses erros bobos e grosseiros e exibiu já na segunda corrida da carreira do japonês, chegando com 20 anos de idade, fazendo duras críticas. E a minha opinião pessoal é a seguinte: tirando o Verstappen, a vaga do segundo piloto da RBR e as duas da AlphaTauri são uma chamada cadeira elétrica. Não se pode cometer erros, tem que trazer resultados, porque senão o Helmut Marko pega pesado mesmo em relação aos pilotos. Por exemplo, a gente pensa no segundo piloto da Red Bull, passou já Daniil Kvyat, caiu o Pierre Gasly, que foi rebaixado. Também teve o Alexander Albon também, que também não mostrou a que veio e saiu da categoria, né? Ele é piloto reserva da RBR. Então, esse pessoal vai ter que se coçar, porque senão a cadeira deles estará a prêmio em 2022. A equipe Alpine, o piloto francês Esteban Ocon vem mostrando um bom trabalho, né? Está se classificando sempre para o Q3, ficando entre os 10 melhores.
O Alonso também tá se adaptando muito bem à categoria, depois de ter ficado 2 anos parado. E por aí vai. Em relação ao Bahrein e Imola, a Alpine deu uma evoluída, tá? E eu acredito em boas corridas daqui para frente da equipe francesa, que era a antiga Renault. A Williams teve um final de semana em Imola para esquecer, por quê? Nicolas Latifi sofreu um acidente bobo com o Mazepin, ele cometeu o erro. O Russell foi o protagonista do acidente que causou a bandeira vermelha na corrida de Imola. Mas para mim aqui também não serve para ter críticas, serve também para elogios. Mostra que a equipe Williams vem melhorando, porque nos primeiros treinos, no TL1, o Russell chegou a andar entre os 10 primeiros. E o Russell em 11º. No treino oficial, o Russell passou para o Q2. E o Latifi, por muito pouco, também não passou. Passou também para o Q2 também. Então, isso prova que a Williams está evoluindo, tá crescendo. Mas aí, em relação à corrida, realmente foi prejudicado por esses acidentes. Mas vamos ver o que vai acontecer em Portugal no que se refere à evolução da Williams. E para encerrar, para falar da Haas. A Haas é o pior carro do grid, não tem como contestar. Praticamente corre sozinha para ser o pior. Aí, em relação aos pilotos, né, que a gente fala muito, né, o maior rival não é as outras equipes, e sim o seu piloto da casa. O Mick Schumacher vem levando vantagem em relação ao Nikita Mazepin. Na última corrida mesmo, ele andou 1 minuto mais rápido do que o piloto russo na corrida. Ele terminou na frente dele 1 minuto. Isso prova que realmente, nesse ano, a Haas vai ser uma espécie de laboratório. Vai dar minutagem, vai dar rodagem aos dois pilotos, porque provavelmente com o dinheiro do investimento do pai do Nikita Mazepin, a Haas vai vir mais forte em 2022, com investimentos, porque vai ter um novo regulamento também, e isso pode levar a Haas lá para cima. E é isso, gente. Vamos ver como é que vai acontecer nessa corrida. Eu vou falar de Fórmula 1 aqui no canal depois da corrida, provavelmente entre domingo e segunda-feira pela manhã. Vamos falar sobre a corrida, como foi, se foi emocionante, os momentos mais empolgantes, falando de tática, essa coisa toda, e até a classificação. Deixem seu like, se inscrevam no canal para eu poder, para me ajudar no meu projeto de ser jornalista esportivo. Eu tenho alguns erros ainda, estou aprendendo a se comportar nas câmeras, a poder me expressar. Conhecimento eu tenho, a gente adquire. Deixem suas críticas, os seus elogios. Se inscrevam, ativem o sininho para receber mais vídeos. E é isso aí. ENA Esportes. Tudo sobre futebol, Fórmula 1, Stock Car e outros esportes. Até a próxima. Tchau, tchau.